Olá, política! Sobre esse tema que você vai falar mesmo, Ivanilde? Missionária Ivanilde, é isso que você vai falar mesmo? Sim, nós vamos falar sobre política. Fica bem aí pra gente conversar um pouquinho sobre política. Né? Eu estou com o quadro Papo de Mesa, mas eu não quis trazer esse tema no Papo de Mesa, quis trazer aqui separadamente pra você. Eu vou trazer aqui a minha visão, meu posicionamento e o que eu penso sobre a política. Porque é muito importante a gente ter um direcionamento sobre política. E muitas vezes a gente não tem referências nem direcionamento dos nossos líderes, dos nossos pastores, e a gente fica perdido sem saber como nós devemos agir. E eu vou trazer aqui o meu posicionamento para que te inspire a ter um posicionamento, porque nós não devemos ser ignorantes, nós temos que acompanhar e saber sobre política, estudar sobre política, dar uma olhada na política e entender que política não é uma coisa como sempre a igreja, desde quando eu era criança, eu sempre ouvi na igreja, o tempo inteiro eu ouvia pastores, líderes, pessoas, crentes, irmãos, irmãs, eu ouvi muita gente dizendo que Deus não se mete em política, que política e religião não combina, que a igreja não tem que ter nada a ver com política e blá, blá, blá. Mas eu nunca concordei com isso. Eu ficava calada, é claro, sempre em silêncio, é difícil eu me posicionar com alguma coisa, né? Mas também quando eu me posiciono, como hoje, eu me posiciono com um conteúdo que vai valer a pena para a pessoa que está ouvindo. Então eu ficava quieta, mas eu não concordava. E eu vou dizer para você porque eu não concordo que é nós cristãos, né, igreja evangélica, eu sou da Assembleia, não sei qual é a sua denominação, você que está me assistindo, mas nós devemos sim olhar para a política com o olhar que Deus quer que a gente olhe. Porque foi criado um mito na igreja, uma mentira, que nós não devemos nos envolver na política, que igreja não pode se envolver na política. Eu ouvi uma pessoa que falou para mim assim, pastor não pode entrar na política, porque quando o pastor entra na política ele se corrompe. A gente deve sim acompanhar a política e tal, mas não pode entrar para virar político. Só que assim, por conta dessa omissão, é assim que eu entendo, dessa omissão da igreja de achar e ser pregado o tempo todo pelos líderes que a gente não deve se envolver na política, porque a igreja não se envolveu, não estava lá, é que a política chegou onde chegou, com tanta corrupção e sujeira. Porque se a igreja tivesse entrado sim para a política, não vou dizer que não teria sujeira, porque sujeira tem até dentro da igreja, mas seria muito melhor, porque nós fomos chamados por Deus para estar em todos os lugares da terra. Deus quer que a gente ocupe a televisão, o teatro, a ciência. Deus quer que os cristãos, os servos deles, as pessoas que pertencem a Ele, que têm os princípios e valores dele, estejam em todos os lugares. Seja professor, diretor de escola, seja onde for. Deus chama o povo dele para realmente estar na terra. E Deus nos chama para o governo da terra, sim. E porque a igreja tem que estar envolvida em todas as áreas, inclusive na política? Porque nós vamos guardar os princípios de Deus e nós vamos influenciar, porque assim, desde que a terra foi criada, ela foi criada perfeita, mas entrou o pecado, entrou a maldade, entrou a malícia, entrou a maldição, entrou o pecado, a maldição, a sujeira e demônios tiveram acesso, o inimigo das nossas almas, Satanás e seus anjos, tiveram acesso à terra por conta dos nossos pecados, do pecado de todas as pessoas. Mesmo Jesus tendo vindo e morrido na cruz, existe uma escolha que as pessoas fazem. Então, por conta desse pecado, dessa maldade do coração humano, dessa ganância do coração humano, que a terra tem esse lixo, essa sujeira, essa corrupção, essa maldade. Essas coisas acontecem porque existe o pecado. Só que quando Deus nos chama para o corpo dele, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós somos regenerados e trabalhados, nós vamos sendo cada dia mais limpo e transformado à imagem do Senhor. E quando a gente está nesses lugares, a gente é representante de Deus, para que as pessoas saibam que existe um Deus, saibam que Jesus veio para morrer na cruz e nos livrar dos pecados, e é em todos os lugares. E por que você está falando de política, então? Porque assim,
se nós não se posicionarmos como igreja, se as pessoas que recebem um chamado de Deus para entrar na política, porque assim, a minha opinião sobre igreja e cristão na política é a seguinte: você recebeu um chamado de Deus, porque Deus dá uma missão e um chamado para cada pessoa. Se você recebeu um chamado de Deus, se você recebeu um propósito, uma missão de vida de Deus para entrar na política, vai. Agora, se você não recebeu, não inventa de entrar por qualquer um outro motivo. E isso não é só para política, é em qualquer coisa. Você recebeu um chamado de Deus quando você foi criado, né? Deus já, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já te deu as nações como um propósito e um chamado. Como Ele disse para Jeremias, Jeremias era profeta. E você, aonde Deus quer te usar? Se Deus chamou cristãos e pastores e pessoas para estar lá na política, sim, nós devemos apoiá-los. Agora, a gente não tem como saber se foi Deus que chamou ou não, mas aqui vai um conselho de algo que eu faço. Eu aprendi a fazer, eu não fazia antes, mas eu aprendi a fazer. Você vai pro seu quarto, pro seu particular com o Senhor, e você vai perguntar: Deus, em quem o Senhor quer que eu vote? Para quem eu vou dar meu voto? Ainda que essa pessoa não ganhe a eleição, eu quero ter a consciência e a alegria de saber que eu votei na pessoa certa. Porque ainda que Deus não permita que essa pessoa ganhe, ou até Deus tenha escolhido, mas assim, Deus respeita muito a decisão humana. Tem gente que fica falando assim: mas por que você tá dizendo que Deus escolheu aquela pessoa e por que ela não tá lá? Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita a vontade do ser humano, né? Deus te chama, te dá capacitações, te dá direcionamento. Quantas coisas Deus te direcionou e falou pra você fazer e você não fez? E nem por isso Deus tá te castigando. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus. Deus não obriga ninguém a fazer nada. É tudo voluntário, por amor. Você faz o que você quiser. Se você decidir pecar, Deus não vai te impedir. Mas se você decidir se santificar, Ele vai te abençoar. Só que Ele não está te obrigando a se santificar e nem te obrigando a não pecar. Assim também como Ele não obriga, né, aquelas pessoas que Ele escolheu estar lá. Mas se Ele tiver uma vontade soberana e quiser cumprir um propósito, Ele coloca independente de qualquer coisa. Existe a vontade soberana e a vontade permissiva. E às vezes Deus usa a vontade permissiva e não a soberana, porque eu, porque nós escolhemos, né? Existe o livre-arbítrio, o poder da escolha. Então, você ora ao Senhor e pergunta a Ele quem você deve dar o seu voto. Porque assim, se eu votar em fulano de tal e esse fulano de tal não ganhou, eu tô em paz e tranquila, porque aquela pessoa que eu votei, eu tenho a consciência e a alegria de saber que eu votei na pessoa certa, ainda que ela não ganhou. Tem gente que gosta de votar só em quem ganha. Não. É falta de posicionamento e de entendimento você votar só em quem ganha. Você vai votar na pessoa que Deus te direciona, e é Deus que vai te direcionar, tá? É Deus que vai falar. E Deus, Ele responde, tá? Ele responde, porque pra mim Ele responde. Eu ouço Deus, né? Eu já tenho o meu candidato, que Deus colocou no meu coração. Deus falou comigo, eu ouvi audivelmente, no meu espírito, a pessoa pelo qual Ele falou. Não vou aqui influenciar, né? Pra que não tenha problemas depois com a minha rede social. Ninguém a votar em ninguém. Mas eu quero te deixar um alerta. O Senhor escolheu a política, o Senhor escolheu os políticos, e a política foi criada por Deus. Deus criou a política. Se você for olhar, Deus colocou José como governador do Egito, tá? Porque Deus queria cumprir um propósito dele ali, e Deus levantou José, tirando da prisão e colocou como governador, mas esse chamado para a vida de José era desde do ventre da mãe dele, tá? Deus escolheu Daniel para estar lá na política de Babilônia. Daniel trabalhava no meio dos políticos, ele era um político. E o rei constituiu ele príncipe, né? Como se ele fosse um governador acima dos outros governadores. Tá? E Deus levanta as pessoas e coloca nas autoridades. É Deus que levanta e Deus que coloca. A Bíblia fala em Daniel 2 que Ele remove reis e Ele estabelece reis. Salmos está cheio de textos dizendo que Deus governa sobre as nações da terra. Quem governa é Deus. E Ele levanta as pessoas para representá-lo. Agora vamos ler aqui um texto bíblico para eu fechar esse assunto, para que você entenda. Se você tem a Bíblia aí, abre Romanos 13. Diz assim, ó:
toda alma esteja sujeita às autoridades do governo, porque não há autoridade que não venha de Deus, né? Sem a permissão de Deus e sem a sanção de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas e designadas por Deus. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação e a devida penalidade. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Ou seja, pode ser o político que for, é ministro de Deus, e foi Deus que permitiu que ele estivesse lá. Foi constituída, não existe nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Mas é bandido, mas é ladrão, mas roubou, mas fez isso, fez aquilo. Mas Deus que constituiu e permitiu que estivesse lá. Talvez não pela vontade soberana, mas pela vontade permissiva. Mas foi Deus que permitiu, e é quem Deus quer que assenta lá. Não é quem eu quero, nem quem você quer. Mas o seu voto tem que ser na direção daquele que escolheu e chamou. Versículo 5. Porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por questão de princípio e pela consciência. Se você é uma pessoa que gosta dos princípios, o primeiro princípio é honrar e obedecer às autoridades governamentais. Tá falando de governo, tá? Não tá falando de autoridade de igreja, não. Nem de família. Tá falando de governo. Por essa razão, versículo 6, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, entendendo sempre isto. Portanto, pagai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, nós devemos para as autoridades imposto, tributo, honra e temor. Não só negue impostos, não desrespeite, não desonre as autoridades, não fale mal das autoridades. Nós temos que abençoar, honrar e orar e pedir ao Senhor que levante governantes, que levante políticos, que levantem pessoas que Ele escolheu, pessoas honestas, pessoas justas e pessoas que vão sentar lá e vão fazer realmente o que precisa ser feito pelo povo, amar o próximo como a si mesmo. Tá bom? Ah, mas vai se corromper. Desculpa, mas Deus não vai te dar um chamado, vai dar um chamado para a pessoa para ela se corromper. Ela se corrompe porque ela quis. Mas se ela quiser, ela não se corrompe, porque quando Deus chama alguém para a política, Ele capacita e dá força e todo o poder que ela tem para ir do começo ao fim. Então receba hoje essa palavra e vai orar e vai escolher o seu candidato através do Espírito Santo que habita em você. Tá bom? Beijinhos, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.